terapeuta integrativa. Ela trabalha, né, já com o foco na liberação de memórias uterinas e curas ancestrais. E o assunto de hoje é justamente, né, sobre isso. Como que essas memórias da nossa linhagem familiar estão contidas nas nossas células, como que elas vão impactar a nossa vida, desde o bebê, desde lá no processo gestacional, como que isso vai reverberar na mãe durante a gestação e como que vai influenciando as nossas vidas mesmo. Então, além dessas memórias ancestrais, né, os traumas, os padrões também que a gente acaba trazendo dessa nossa linhagem. Então, que muitas vezes a gente acaba passando despercebido, né? E então, hoje, né, a gente vem com esse tema super importante e com esse olhar também, nesse dia tão especial. Então, é um prazer ter você aqui, Monique. Gratidão pelo convite, pela abertura também por estar aqui. Me chamo Monique Santana e sou terapeuta, né, como a Luana trouxe, com foco na liberação das memórias uterinas e cura ancestral. E então, durante a minha caminhada, né, como ser humano e na minha caminhada também de autoconhecimento, eu fui percebendo a importância de estar olhando para essas questões ancestrais, para esses padrões, né? E quebrando isso conforme a demanda, né? Conforme as coisas iam se apresentando, eu sempre busquei fazer uma investigação, né? Muitos questionamentos, o porquê disso está acontecendo, o que que isso quer me dizer. Então, sempre fui uma pessoa que questionou muito, as situações da vida, né? Então, desde o princípio do meu processo como terapeuta, essa forma de enxergar a vida, né, através dos padrões ancestrais, através do olhar dos ancestrais, sempre esteve presente. Então, eu tive experiências que me colocaram nesse lugar de observação, né, de perceber que muitas coisas do que eu estava vivendo estavam se repetindo de muito, muito tempo, né? Então, o convite que eu faço para vocês hoje é para abrir esses questionamentos também na vida de vocês, né? Então, muitas vezes a gente passa por várias situações desafiadoras e às vezes não também, né? Então, trazer esses questionamentos, né? Das coisas que estão se apresentando na vida, né? Sejam em qualquer área que for, elas buscam ter um padrão de comportamento, né? Uma linha, um ciclo, né? Então, a gente é feito de estímulo e resposta, né? Então, esses estímulos, eles vêm de algum lugar e a gente responde de uma forma, né? E isso se dá desde sempre, né? Então, enquanto encarnados aqui, enquanto seres humanos, nós temos padrões de comportamento. Então, a gente vai responder para as situações que estão sendo apresentadas para nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, de uma maneira específica, né? E isso é muito particular de cada um. Apesar de ter estudos, né, de respostas de comportamentos gerais, né, cada ser humano é um ser humano. Então, eu fui mergulhando, né, nessas questões, eu fui fazendo muitos estudos, né, foi me abrindo muitas percepções conforme eu fui caminhando. E então, hoje eu trago, através do meu trabalho de liberação das memórias uterinas, apesar do nome, né, liberação das memórias uterinas é um trabalho que é para todos, né, mulheres, homens, crianças, idosos, não tem contraindicação nenhuma, porque o intuito é entender que todos viemos de um útero, né? Todos nascemos através desse portal. A gente atravessou essa porta quando chegamos aqui e dentro desse útero, né, aconteceram muitas coisas. Então, apesar, né, desse nome, Liberação das Memórias Uterinas, é um trabalho que é para todo ser humano, né? E justamente para a gente trazer essa percepção
de consciência, né? De começar a romper alguns olhares que a gente tem a respeito da nossa ancestralidade, a respeito da vida, né? Começar a se questionar o porquê que eu penso isso, por que que eu ajo dessa forma, por que que eu não me relaciono bem com tal pessoa, né? Então, todas essas questões, elas têm uma raiz, né? E aí, através desses estudos, a gente vai buscando essas raízes. Então, esse é o convite, né, que eu faço para vocês aqui hoje. Então, eu vou trazer algumas coisas que eu venho estudando, que eu vivencio também. As pessoas acredito que estão falando mais sobre isso, entendendo mais, né, sobre o que acontece, né, dessas repetições na nossa vida, né, de entender como que a gente repete as histórias, né, e nem precisa ir muito longe, a gente olha para os padrões de comportamento, né, dos nossos pais, a gente começa a refletir um pouquinho, né, de toda a caminhada ancestral, a gente já começa a achar muitos pontos em comuns, né, e quando eu trago aqui liberação, das memórias uterinas, eu quero que vocês entendam que não é algo ruim, sabe? Muito pelo contrário, né? Pode ter, claro, muitos traumas, mas abre-se também muitas percepções positivas, né? Então, o meu gosto por música, o meu gosto por ervas, o meu gosto por partos, né? Ele sempre vem de algum lugar, né? Então, são informações que a gente recebe, né? E vai sendo transmitida de geração em geração. Mesmo que a gente não tenha nem conhecido tal ancestral, mesmo que a gente não saiba muito bem a história, ela está dentro do nosso corpo, né? Ela está registrada. Não, acho que é isso mesmo, né? Então, vamos trazer esse olhar integrativo, esse olhar, né? É um momento, tanto a gestação, né? Ela é um momento de expansão de consciência também, né? Tudo está se transformando, né? As células estão em constante, explosão de vida e tudo está se materializando nesse momento, né? Então, é um momento do auge, né? Da cocriação e da criação da vida, né? Então, acho que esse tema vem bem a calhar nesse momento. É importante que a gente compreenda, né, como que funciona, então, o corpo feminino, o corpo masculino, para a gente entender sobre a concepção, né, e sobre a transferência de informações genéticas, né, de informações para o nosso corpo, né. Essas informações, elas vêm através do nosso DNA, né, que está contido ali no espermatozoide e no óvulo. Então, a gente traz toda a linhagem do nosso pai, né, as informações do nosso pai e as informações da nossa mãe, da linhagem deles também, né, porque eles são continuação já de uma história, né? Então, no momento em que esse pai e essa mãe eles se encontram, é por ressonância, eles têm algo em comum, né, que se conecta e eles se atraem, né? Então, essas histórias dessas linhagens, elas vão se atrair através desses dois seres humanos, desse pai e dessa mãe, né? Desse casal que vai entrar nesse momento de conexão, né? E vai se dar a concepção. No momento da concepção, acontece essa transmissão de informação genética através do nosso DNA. E, e esse pai e essa mãe que carregam esses padrões de comportamento que se atraíram, eles vão, através desse resultado, né, dessa somatória, criar uma nova vida, né? Que somos nós aqui hoje, né? Esses bebês que estão chegando, né? Então, eles têm essas informações. E aí a gente convida vocês a refletirem sobre como está o momento de vida de vocês, né? Como que foi essa concepção, no sentido do que vocês estavam transmitindo? Vocês estavam no momento alegre, vocês estavam no momento tenso da vida,
né? Então, todas essas questões a gente começa a abrir um leque de refletir sobre, né? Porque essas informações, além dessa carga genética, tem também tudo o que está acontecendo nesse momento presente. Então, no momento em que os nossos pais nos conceberam, né, ou vocês como pais, né, conceberam esse bebê, ele está aí já carregando muitas informações. Então, esses primeiros sinais, né, dessa união do feminino e do masculino, né, do homem e da mulher, ele vai trazer um padrão de comportamento para que essa célula ela possa se reproduzir. Então, ela vai se reproduzindo como uma mandala, né? Imaginem uma mandala. Ela tem um início, né, que é um ovo ali, um centro, e ela vai se expandindo, né? Ela vai se expandindo num padrão de desenho, né? Então, imaginem que esses padrões, eles são esses comportamentos, né, que vêm já registrados ali. Então, essa célula ela vai evoluindo dessa forma. E aí, né, é só pensar, a gente tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e assim vai sucessivamente, infinitamente, né, nessas gerações ancestrais. E esses comportamentos, alguns vão sendo quebrados, porque a vida, ela traz essa oportunidade de transmutação através das pessoas, né? Através dos filhos, através dos seres humanos, através da família. Então, se há um padrão de comportamento distorcido, né? Eu vou trazer essa palavra distorcido, sem utilizar o bom ou o ruim, né? Cada pessoa, uma pessoa, cada cultura, uma cultura tem muitas coisas que influenciam nos nossos comportamentos, nossos padrões, né? E, e a partir desse momento, do momento em que há um comportamento distorcido, que causa sofrimento, né? Esse sofrimento vai gerar um trauma e vai trazer uma resposta também, né? Dessa linhagem. Então, isso tudo vai sendo registrado, né? E conforme as famílias vão crescendo, né? Vai passando geração em geração, esse trauma pode ser dissolvido naturalmente. Naturalmente que eu digo, a pessoa nem precisa muitas vezes ter consciência de que aquilo é aquilo, né? Ela percebe que aquilo não é positivo ou que aquilo está trazendo sofrimento e resolve agir diferente, né? Mas tem coisas que a gente vai carregando e vai carregando e vai carregando sem perceber também, né? Que aquilo é que trava a vida, que aquilo traz consequências, sabe? Então, consequências ruins, né? Consequências que trazem sofrimento, que não são positivas, e elas vão travando a nossa vida. Então, quando a gente percebe a raiz, né, da questão, a gente tem essa chance de transformar, né, através das nossas ações. Então, também não é mágica, né? Quando a gente fala assim, apesar, né, da gente trabalhar com terapias integrativas, energéticas e fazer o processo de liberação das memórias, é como se a gente abrisse a caixinha e falasse assim, aquela gaveta emperrada do nosso inconsciente, a gente traz a raiz da questão, né? Ó, você está passando por isso porque lá atrás aconteceu essa história, né? E isso ficou perpetuando, né? Esse padrão de comportamento, ele ficou continuando, a célula continuou se reproduzindo dessa forma, esse comportamento continuou vivo. Então, como fazer para transformar isso? Né? A gente acha que assim, abriu a portinha, né? Abriu a caixa, a gaveta ali que estava emperrada do inconsciente e pronto, amanhã não vou mais precisar lidar com isso. Não é bem assim. É através da ação, né, que a gente vai trazendo essas transformações. É através do dia a dia, da gente, olha, isso aqui não é mais parte da minha realidade, eu não preciso mais ter medo disso, né? Eu posso transformar essa forma
de responder a essa situação, né? Então, muitas vezes a gente traz, por exemplo, questões de doenças, né? A gente ouve muito falar sobre as doenças hereditárias. Mas o corpo, ele é a matéria, né? O corpo, eu trago ele como a matéria. Ele é o último degrau, né? Ele é a última manifestação de algo que poderia ser um pensamento, que poderia ser uma emoção, que ficou ali no corpo, que ficou ali nesse campo de energia, e de repente ele precisou descer, ele precisou condensar, né? Não é descer, ele condensou a energia que antes era um pensamento, se transformou num sentimento, se transformou numa emoção e de repente ele se condensou e se transformou numa doença, num distúrbio, né, em alguma questão física. Então, como que vai agir nesse lugar? Tem que tratar o corpo, sim, né? Tem que olhar para a matéria, sim, porque já está manifestado, então a gente precisa agir na matéria, precisa fazer o tratamento que for necessário. Porém, também é importante limpar e liberar as emoções que geram essa, essa trava, né? Essa condensação de energia, né? Então a gente age nesses dois lugares. E aí, sabendo a raiz da questão, né, que muitas vezes é uma história ancestral, que muitas vezes é um sentimento, um pensamento de infância, ou do momento de concepção, de gestação, né, que ficou ali reverberando, a gente consegue, né, trazer essa dissolução. Então, já muitos estudos, né, que comprovam essa transmissão de informação genética. Então, a gente está aí recebendo as informações dos nossos ancestrais. E aí, questionamentos, né? O que que tem aí? Tem muitas pessoas que não sabem realmente a história dos ancestrais, né? E muitas coisas influenciam, né? Qual que é essa ancestralidade, né? Ela é de qual país? Ela veio para o Brasil como? Ela é brasileira agora? Ela não é, né? Tudo influencia na forma como a gente vai se comportar, nos nossos gostos, né? E isso, ok, isso é uma questão também extrauterina, né? Depois do nascimento. Porém, depois desse momento da concepção, há o nosso esse momento da gestação, né? E o que que acontece no corpo da mulher, né? No corpo mulher, dentro do útero, nesse momento de gestar? Ela está ali naquele momento com as células dela, da ancestralidade dela, super aflorada, né? Criando com muitos hormônios se modificando ali, né? Para que haja essa nutrição desse novo ser, né, que está vindo, que está sendo gerado, né, que está se expandindo, e também tem as informações genéticas do companheiro. Então, esse campo, né, essas informações, elas estão dentro dessa mulher, estão dentro do útero dela, né? E aí é natural que ela venha a manifestar muitas questões. Então, é importante que a gente comece a perguntar para os nossos próprios pais como que foi a gestação, né? Como que foi esse momento quando a gente estava no ventre da nossa mãe, né? O que que aconteceu, tanto o homem quanto a mulher, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles deveriam, né, se questionar sobre isso, porque a célula, ela tende a reproduzir a experiência mais próxima de gestar, né? Então, a experiência mais próxima, se é a primeira gestação, né? A experiência mais próxima do gestar é quando esse casal estava dentro do útero das mães, né? A experiência mais próxima. Então, é natural que ela venha sentir tudo que essa mãe sentiu quando ela estava dentro do ventre. Ou que a mãe do companheiro sentiu também.
Porque lembrando que as células dele também estão dentro desse útero, né, se expandindo aí, se reproduzindo para gestar essa nova vida. Então, são coisas que eu fui percebendo ao longo da minha caminhada também, né? Eu também sou mãe, né? Tenho um filho de 7 anos, e quando eu estava gestante, eu pude perceber tudo isso. Sem ainda os estudos, né? Sem compreender intelectualmente como isso acontece, mas eu consegui observar que eu estava ali reproduzindo uma história. E aí a gente tem a ajuda de algumas ferramentas, né, para poder passar por esse processo, né? Então a gente não abre nenhum processo, né, durante a gestação. Porém, é importante, eles acontecem, né? Eles vão começar a vir. Nossa, eu tô com pensamento isso, eu tô com pensamento assim, eu tô tendo essa manifestação física, eu tô com dor, tá tudo tranquilo. Então, tudo isso vem de algum lugar, né? Vem dessas crenças também que a gente tem a respeito da gestação, a respeito da maternidade, o filho, né? Esse lugar de se transformar em pai e mãe, ele traz muita cura com os nossos próprios pais, né? A gente entende muito mais eles quando a gente está passando por esse processo, né? E é muito natural que esses avós eles entrem em processo também, né? Porque eles estão através eles estão olhando a história acontecer, né? Quando há essa repetição inconsciente, eles estão olhando de uma outra perspectiva. Nossa, eu passei por isso, eu passei por aquilo, né? Ah, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Então, tem muitos casos, por exemplo, de casais em conflitos, durante esse processo da gestação, justamente porque tem ali os processos com os próprios pais, né? E desse momento, né, de cheguei no mundo e agora, né, o que que meu pai e minha mãe estavam passando, como que eles me recepcionaram, isso tudo tende a se repetir caso não haja esses questionamentos, essa investigação e essa consciência. Então, eu repeti, quando eu estava gestante, eu repeti muita coisa do que a minha mãe viveu. E percebi que o pai do meu filho, eu atraí ele justamente porque tinha que ser ele para eu poder compreender e poder transformar a minha própria experiência. Então, quando a gente está gestando, a gente está transformando a nossa própria história de quando a gente estava no ventre da nossa mãe, né? E ali a gente tem uma oportunidade de cura muito grande, muito bonita, né? Onde as famílias, né? Imagina, gente, um bebê chegando na família, ele transforma muitas coisas, né? Ele mexe com todas as estruturas, né? Estruturas emocionais, psíquicas, físicas, mexe com a mãe, com o pai, com os avós, com os tios, com todo o entorno ali, né, daquele casal, daquela gestante, enfim. Então, vem para realmente para transformar em muitos níveis. E isso é uma coisa natural, né? Nada do que eu estou falando aqui é algo novo, é uma coisa, é algo que a natureza ela é assim. Ela se transforma dessa forma, né, através das próximas gerações. Então, é natural que nós tenhamos melhores oportunidades do que os nossos pais tiveram, que os nossos filhos tenham melhores oportunidades ainda do que nós, né? Então, as coisas elas vão se transformando de geração em geração, né? A gente vai trazendo essas histórias e aí fica esses questionamentos, né? Qual foi, né, a história? Qual é o padrão de histórias de gestação das mulheres da minha família? Né? É importante observar isso também. Então, se vocês começarem a trazer esses questionamentos, vocês vão observar que sempre tem um fiozinho que se repete. Ah, minha tia, a minha mãe, a minha avó, minha bisavó.
né? E aí, quando você entende esse ponto e você vê ele manifestado na sua vida agora, você sabe por onde começar essa transformação, né? Você libera essas mulheres, você deixa que elas, você traz para sua consciência agora que você não precisa mais carregar isso, né? Que você escolhe transformar isso. Então, o nosso ventre, né, o ventre feminino, ele tem um poder de transmutação muito grande. A mulher, ela é cíclica, né? Então, cada mês que nós estamos vivendo é um ciclo, né? É um ciclo inteiro na vida de uma mulher. Então, a mudança hormonal que acontece, ela é muito grande, ela é muito rápida e acontece muita transformação nesse corpo. Então, é importante que a gente comece a compreender e acolher essas transformações, né? De observar como que isso acontece biologicamente, né? Todos esses hormônios, o corpo ele é um instrumento maravilhoso ele faz coisas que a gente nem imagina e a gente morre sem usar toda a capacidade do nosso corpo. Essa é a verdade, né? A gente morre assim sem conseguir entender realmente a capacidade que o corpo humano tem. Isso por diversos condicionamentos, né? Mas a gente vem buscando, como seres humanos, sempre melhorar, sempre sobreviver. Então, as células, elas também, elas buscam se reproduzir, elas buscam sobreviver. E como que essas células, esses padrões, eles vão sobreviver? Eles sobrevivem através das pessoas, né? Então, há no sistema, né, no sistema familiar, sempre há histórias similares. E aí, quando a gente olha para a nossa vida agora e a gente se questiona, aonde eu estou, né? Qual que é o meu lugar no sistema? Qual que é o meu papel aqui dentro desse sistema familiar? E qual é o papel também que essa criança vem a desenvolver, né? O que que ela está quebrando? O que que ela está, o que que ela está trazendo, né, de repetição ou não, a gente consegue ir transformando essas histórias, né, com a finalidade de viver uma vida cada vez mais saudável, no sentido de ser tranquila, de ser feliz, né, de ser leve, acredito que é algo que todo mundo busca, né? Além dessas memórias ancestrais que temos também todo esse processo da gestação. E aí, o que que acontece, né? Como que é essa gestação? Muitas vezes, quando a gente pergunta para os nossos pais, às vezes eles não querem falar muito, né? Enfim, cada um com as suas histórias, mas eu percebo que muitas mães falam assim, não, foi tranquilo, foi tudo bem, né? 9 meses ali, 40 semanas de gestação, quem é que vive plenamente em 40 semanas? Um tanto quanto desafiador a gente viver plenamente, até porque tem oscilações de hormônios, né? Tem muitas coisas que acontecem, tem tudo isso que eu falei para vocês, essa carga ancestral vindo ali, essas memórias reverberando no corpo, no campo da família e vindo à tona, só que quando a gente não tem o entendimento, a gente só está vivendo no automático, né? Se a gente tivesse essa essa percepção e essa prática de cada coisinha que nos acontece, a gente, tá, calma aí, deixa eu olhar para isso, sabe? Deixa eu ver realmente, deixa eu encarar isso de frente. Às vezes a gente tem um medo, né, de olhar algumas situações, né? E talvez aquilo que a gente acha que seja um monstro enorme é só uma criança querendo ser acolhida, né? Uma criança interior que precisa de um colo, de que precisa de acreditar que está tudo bem, né? Que precisa de um abraço. E aí aquilo se dissolve, né? De que precisa ter uma conversa. É natural que a criança interior da mulher se manifeste muito durante a gestação, porque ela está passando uma transição. Ela está saindo, né, dessa jovem, desse arquétipo de jovem,
E ela tá morrendo nesse lugar e transmutando isso para a mulher, para a mãe. Então, ela também está dizendo tchau para uma parte dela e dizendo oi para uma nova parte, que às vezes ela não, que às vezes a criança interior dela entra em crise existencial. Não quero ser mãe, como assim? O que eu vou fazer? Eu não sei. E aí que a gente sai do cabeção e começa a voltar mais para o corpo, né? A se conectar com o corpo nesse momento é muito importante também, para a gente conseguir viver isso, né? Para a gente conseguir experienciar de uma forma profunda mesmo esse momento que é tão lindo. E muitas vezes, né, esse processo ele não é 100% consciente, né? E a mulher, ela entra num espaço de culpa, né? Eu desejei tanto, ou eu tô rejeitando a gravidez, né? Porque também, hoje em dia, se traz muita fala, o que a mãe sente, o bebê sente. Então também entra, a mulher entra nesse espaço de culpa. Eu tenho que estar sempre bem para o meu bebê estar bem. Mas não, né? É justamente o se reconectar com o nosso corpo, é justamente a gente acolher todas as faces, né? Os dias bons e os dias ruins, os sentimentos bons, os sentimentos ruins, que nós somos treinados desde muito pequenos, né? E a gente trazendo essa fala e trazendo esse olhar para a gente possa criar os nossos filhos de uma maneira diferente, né? Que quando a gente é pequeno, a gente cai, se machuca, ou acontece alguma coisa, o que que normalmente era falado, né? Ai, olha aqui, não foi nada, o passarinho acabava distraindo daquele incômodo, ou fosse aquela dor, ao invés de realmente acolher aquilo e validar, porque tá doendo. E tudo bem, e porque vai passar. Então, a gente começa nesse processo inverso, né? Perceber na gente e mudar a gente para também depois poder mudar para os nossos filhos, que quando acontecer, a gente possa realmente acolher e validar aqueles sentimentos. Então, assim, a gente também vai estar criando uma nova forma de sentir, que é permitido sentir, né? Que isso também vai ajudar muito, até no trabalho de parto, todo esse processo, né? Eu acho que a gestação, eu falo que é um restart da vida, né? Porque você realmente para e aquelas coisas elas estão se materializando ali em você e numa nova vida que você está gerando. Então, esses padrões e esses sentimentos realmente eles vêm à tona, né? Numa intensidade maior. Então, a importância da gente sim acolher todos os sentimentos. Exatamente. Eu lembro que eu, gestante, eu pensava isso também, gente. Tudo que eu tô sentindo, eu tô passando pro meu filho. E realmente acontece da gente entrar num lugar de culpa. Eu tenho que ficar plena. Mas é totalmente o contrário. É ensinar a si mesma, primeiro, a lidar com as emoções, né? A tirar todas as máscaras de, eu tenho que ser feliz, eu tenho aquilo, e entender que assim como o ciclo da mulher oscila, né, a gente tem esse processo hormonal no corpo e emocional também, né? Então, respeitar esses ciclos, e hoje em dia isso é muito desafiador por conta, né, de toda essa luta da mulher querer ser inserida na sociedade, ela precisou se desconectar da própria natureza cíclica dela, porque se eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar em casa com cólica, eu não posso simplesmente fazer nada no meu momento no momento que eu estou lunando, eu não posso descansar, eu tenho que trabalhar. E aí, anticoncepcionais desnecessariamente, né? Aí corta o ciclo, e aí um monte de consequências vem, aí várias doenças no útero, e coitado desse útero que só quer ser ele. Ele só quer ser esse espaço de sentir, de emoções. Então, essa desconexão do sentir, ela traz muitas consequências, né? A própria história também do parto, dessa onda, né, de cesárea. A cesárea, sim, ela é importante quando bem indicada, né, salva vidas, porém a gente tem que ter esse cuidado
né? De não entrar nesse lugar do, eu vou fazer cesárea porque eu tenho medo da dor, né? Que já é esse medo do sentir, né? E também já é uma projeção de que aquilo tem que ser dolorido. Por que que tem que ser dolorido, né? Então são várias coisinhas que a gente vai se questionando, né? E essa conexão, essa reconexão com o corpo é muito importante no momento da gestação, porque vai vir muitas coisas à tona. E como a Luana trouxe, no momento do parto, isso vai vir à tona, né? Se fugiu, né, entre aspas, assim, durante a gestação, vai chegar no momento do parto, não tem como, não tem para onde correr, né? Até tem, né? Mas vem muita coisa à tona, vem tudo à tona. Então, é importante, sim, a gente, se vocês, né, estão aqui ouvindo isso e estão tendo essa abertura e essa oportunidade de refletir, de aprender e de se conectar, vão trabalhando realmente, assim, já durante a gestação, sabe? E não precisa se desesperar, não precisa ter medo. É um processo que é natural, que acontece com todo mundo, né? A diferença é de que forma que a gente escolhe passar por isso, né? Então, a vida, ela sempre traz para nós oportunidades de transformar. E o processo de gestar, de ter um filho, é uma cura constante com a nossa própria criança interior também, com a nossa ancestralidade também, né? A gente aprende muito, a gente reflete muito como a gente era quando criança, as visões distorcidas que a gente tem dos nossos pais. A gente entende muitas vezes o porquê eles fizeram o que eles fizeram, o porquê que eles agiram da forma que agiram, né? É muito interessante a gente conseguir se conectar com esse lugar, né? Esse lugar de poder acessar dentro de nós essa consciência da nossa mãe, essa consciência do nosso pai. Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, eu ouvia na minha cabeça assim as vozes do meu pai e da minha mãe falando comigo. E eu falei, gente, parece que eu tô revivendo a minha infância, só que era o meu filho ali na minha frente. E eu ouvi essas vozes na minha cabeça, eu falei, gente, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou repetir essas falas, né, que às vezes eram duras, que às vezes não tinha acolhimento, ou eu vou transformar essa relação, né, entre pai e mãe, aliás, entre filho e mãe, né? Eu tô tendo essa oportunidade, eu tô vendo isso acontecer, então eu tô com essa oportunidade de transformar isso, então eu vou quebrar isso agora, né? E observar também o que essa criança, né, quando tá nascendo ali, o que que ela tá trazendo. É interessante a gente sempre quando olha um bebezinho, né, a gente olha, ai, tem os olhos do pai, tem a boca da mãe, tem a mão de não sei quem. Então a gente observa que o próprio corpo humano, através, né, das nossas características, está ali apontando para nós o padrão que está se repetindo. Então, esse olhar, assim, sabe? Nossa, meu filho tem os olhos do pai dele, meu filho tem os meus olhos, né? Através de que olhos que ele está enxergando o mundo, né? Olha, tem meu sorriso, tem os meus pés, tem a minha mão, né? Então, são esses processos, assim, de repetição, né? O padrão, ele vem desde esse lugar sutil, desse lugar invisível, né? Mas ele se manifesta através do nosso corpo humano. E a gente sempre vai ter características mais, às vezes, de uma linhagem, mais de outra linhagem. E às vezes o que que acontece também com irmãos, né? Tem gente que mesmo que tem irmãos completamente diferentes, mesmo sendo do mesmo pai e da mesma mãe, são pessoas totalmente diferentes, né? E é interessante observar essa dinâmica que acontece no sistema da família,
né? Porque essas características elas também vão estar falando sobre o que essa pessoa veio fazer ali no sistema, né? Qual que é a função dela ali naquele centro, né? Naquele sistema que ela está inserida, né? No sentido da família, assim. Quais as características positivas que ela traz, qual a força que ela traz ali, através dessa característica física que ela tem, quais os desafios, né? Aí a gente entra também num lugar das doenças, né? Ai, meu filho nasceu com tal doença, com tal anomalia, enfim. O porquê que isso está acontecendo também, o que que precisa ser transformado nesse sistema, né, nessa família, nessa ancestralidade, para que e veio manifestado através dessa criança, né? Então isso é muito forte, né, que a gente possa cada vez mais abrir essas nossas percepções para compreender que a cada geração, a cada criança que nasce, a cada ser humano novo, diferente, diferente assim, eu estou generalizando de verdade, porque todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, né? Cada ser humano ele vai trazer algo a ser desenvolvido, né? A ser trabalhado dentro daquele processo, né? E vai trazer essa oportunidade de ressignificação. Então, as memórias uterinas fala sobre isso, fala sobre a gente perceber que somos que nem uma árvore, né? Então, a árvore ela tem uma única semente. Só que ela tem muitas ramificações, né? Tem galhos diferentes, tem folhas diferentes, tem flores diferentes, né? Mas vem de um mesmo lugar, vem de uma mesma semente. Tem ainda um ponto em comum ali, né? Mas vai se desenvolver de acordo com os estímulos que receber, né? Então, por exemplo, né, essa questão dos irmãos. O meu pai e a minha mãe, quando me conceberam, eles estavam numa dinâmica de vida, então eles tinham uma estrutura X, e aí eu vim. E aí eles responderam o meu nascimento, né, a minha gestação, de uma forma. Quando minhas irmãs, por exemplo, nasceram meus irmãos, enfim, né? Eles já tinham uma estrutura diferente, né? Já existia uma criança ou não, né? Como que acontece isso? Então já é diferente só nesse sentido. Então a consciência desses pais já é diferente. Então não tem como essas informações. Já foi trabalhado muita coisa com uma primeira criança. Então não tem como esse segundo filho as coisas serem iguais. E aí muitas vezes nossos pais querem comparar, né, os filhos, querem tratar igual, né? Ah, se eu dou para um, eu tenho que fazer para todo mundo. Ai, faz isso para o seu irmão, dá isso para não sei quê. Então a gente precisa começar a quebrar isso e entender que cada ser humaninho é um ser humano, apesar de trazer muitas vezes padrões que são ancestrais, características que são ancestrais, né? Que vem do avô, nossa, igualzinho o seu avô que fazia isso, ou sua avó que gostava disso, né? Então, observar como que ela vai manifestar essas características desde criancinha, né? Como que ela vai responder e como que a gente vai lidar também com essas respostas, né? Então, o bebê tá chorando, deixa chorando, não deixa chorando, né? O bebê tá mamando, não quer mamar, não tá gostando. Então, tudo isso tá mostrando coisas, né? A matéria, a manifestação da vida sempre mostra o que tá no nosso inconsciente, sempre mostra o que tá nessas memórias nossas, né? Então, a gente não lembra de tudo 100%, né? A gente vai tendo percepções, tendo lembranças a cada situação que a gente vai passando na vida, né? Então, a gente, quando a gente escolhe, né, amar a nossa criança,
a nossa criança, né, o nosso filho. Eu costumo brincar que eu manifestei a minha criança interior, né? Através do meu filho, eu falo, gente, a minha criança interior está aqui manifestada, né? E eu costumo brincar porque eu vejo muitas coisas que eu vivi, porque como a gente tende a repetir as histórias, eu não tive, antes de ser mãe, eu não tive convivência com muitas crianças, né? Então, a lembrança mais próxima que eu tinha era da minha própria criança. Então, é natural que eu projete muitas coisas no meu filho, né? Mas tendo essa consciência, eu vou transformando isso e vou permitindo que ele seja ele, né? Então, às vezes a criança age de uma forma e a minha projeção de mim mesma, quando criança, vai falar: você tá errado, você é assim, você é assado, né? E aí eu não consigo olhar para ele realmente como ele é, né? Nessa pureza e nessa transparência de simplesmente ser criança, né? Dessa inocência dele. Então, são questionamentos que eu trago aqui para vocês, né? De realmente assim, deixa eu entender um pouquinho sobre a minha linhagem, né? Deixa eu conversar com os meus pais, com meus avós, com a minha família, né? Quem tem a oportunidade de saber essas histórias. Às vezes os pais não são abertos, você não precisa também chegar e falar: pai, mãe, me fala sobre isso, me fala sobre aquilo. Não, vai tomar um café, começa a falar da sua vida, pergunta como é que foi a sua infância, né? Como que era na sua época? Eram realidades totalmente diferentes, né? E quando a gente consegue ter essa percepção de adulto, né? Já nós aqui agora ouvindo essa aula, trazer essa percepção de adulto, a gente consegue ver o contexto geral daquela situação e sair da criança ferida, porque o olhar da criança ferida não consegue ver o todo, né? Ela consegue só ver: ah, eu não fui amada, eu não fui aceita, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ela não consegue compreender o porquê que aquele ser humano, né, pai ou mãe, agiu daquela determinada maneira, né? E quando a gente consegue expandir esse olhar e falar: nossa, tá, entendi, não é, né, não é o eu. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com tantas outras coisas, né? Tem a ver com a infância da minha própria mãe, com a infância do meu próprio pai. Então, como que ele não conseguiu, às vezes, dar para mim o que ele não recebeu, né? E isso tudo vem manifestado desde o momento da concepção, né? Então, de novo, a mulher, ela tá ali com as informações do pai, da criança, né? Tá com todas as informações da sua própria linhagem e da linhagem do companheiro. E de repente aquilo se une e vira uma coisa imensa. E as histórias que precisam ser ressignificadas começam a se manifestar. Então é muito importante, muito diálogo com o companheiro, né, com o pai da criança, com terapias no sentido de conversa, sabe? De buscar realmente um auxílio, uma ajuda. Olha, eu tô sentindo isso, eu não sei por que que eu só choro, eu tô me sentindo culpada. Às vezes essa culpa, às vezes na tua realidade agora, não aconteceu absolutamente nada, mas você está sentindo uma culpa que você não sabe de onde que está vindo. E aí você pergunta para sua mãe, pergunta para sua avó o que que aconteceu, você está vendo ali: nossa, eu estou sentindo essa culpa porque essa memória ainda está viva ali no meu corpo, né? Deixa eu trabalhar isso aqui. Ah, eu estou sentindo rejeição, eu estou me sentindo abandonada. Tem quantas mulheres não conseguem olhar para o marido, né, para o companheiro, para o pai da criança durante a gestação? O porquê? Talvez porque tiveram pais ausentes, né, foram abandonadas, tiveram histórias de abandono, não sei, sabe? São tantas coisas que podem ter acontecido, só que você só tá com aquela sensação e você não sabe, às vezes, né, o que fazer com isso, né? Então, o convite é realmente para questionar, investigar,
e confiar no corpo, né? Então, se o corpo está dizendo, se a emoção está vindo, se o sentimento está vindo, olha, trabalha, sabe? Tem muitas ferramentas que podem auxiliar, né? A liberação das memórias uterinas é uma delas. E para chegar nesse momento do parto, as coisas serem o melhor, né? O mais leve possível, ser lindo, né? Do jeito que tiver que ser, até a própria manifestação do parto é do jeito que é, por muitas, por muitas coisas, então não tem certo, errado, né? Tem o melhor que a gente pode fazer em cada momento da nossa vida, né? E essa oportunidade de maternar, essa oportunidade de ser pai, ela traz esse lugar de transmutação, né? De muita coisa do nosso sistema. Principalmente durante a gestação, que estamos, além de nos curando, liberando e moldando, né, um novo serzinho que está vindo aí nesse mundo. Então, vamos deixar aberto, né, se as meninas, né, as doulas, as enfermeiras, se quiserem comentar alguma coisa, quiserem falar. Também as gestantes que estão presentes, se tiverem alguma dúvida. Vou falar um pouquinho. Meu nome é Amanda, sou gestante de 20 semanas. E, nossa, Monique, fez muito sentido tudo isso. Porque desde que eu descobri a minha gestação, descobri com 5 semanas, eu sinto essa carga genética do campo, principalmente no meu companheiro. Em algumas das nossas conversas, eu até trouxe para ele, nossa, parece que eu tô sentindo você dentro. Então, você trazendo isso, ele estava aqui do meu lado acompanhando também, né? Isso foi muito importante também, porque sai do meu achismo e, e vem realmente, né? Cada semana parece que é mais intenso, mais dolorido, entre aspas, porque olhar para dentro de si mesma é um processo muito complicado, né? E vem medo de não dar conta, é a minha primeira gestação, então medo de transmitir realmente isso para dentro para o feto, então fica aquela culpa realmente, como você falou, e olhar para isso e ter uma rede de apoio e entrar nessa live hoje foi muito importante. Ouvir vocês falarem foi muito importante também, para me acalmar um pouco e saber que isso não é só eu que passo, isso é da mulher, é do maternar. Então me acalma um pouco e me deixa mais tranquila para gestar essa metade para frente da gestação, né? Muito obrigada pela sua fala. Obrigada, Amanda, por compartilhar. A gente fica muito feliz quando a gente percebe que fez sentido, né? E é muito importante justamente a gente já ir percebendo, né? E tendo a oportunidade de acolher e fazer diferente, né? Desde o começo. Então, eu fico muito feliz por cada gestante que está aqui presente, que veio buscar, né? E as que vão assistir também em casa. Amanda, sinta-se acolhida, você e seu companheiro, seu bebê também. E é isso, assim, o intuito é a gente normalizar isso, sabe? Porque realmente é algo que toda gestante vive, mas as crises acontecem porque a gente não sabe disso, né? Então a gente começa a sentir um monte de coisa, tem um monte de mudança, né? Na vida em si, na vida material, na vida sentimental, emocional, e poder passar por isso, né? Com o mínimo de entendimento, já deixa tudo realmente mais leve, né? Eu também passei por um processo, né? De não saber o que estava acontecendo, de não ter com quem conversar. Então, eu só percebia, eu falei, gente, eu tô ficando louca, porque a gente acha que a gente tá ficando louca, né? E essa questão do sentir, né?
o companheiro dentro, é realmente porque ele tá, né? Então, metade do bebê é ele também, né? E isso não acaba. Eu descobri, né, através da minha experiência com meu filho, que isso não acaba mais. Então, você tem uma ligação para o resto da vida com seu marido, né? Que é o filho. E até vou compartilhar com vocês uma experiência, né? Eu estava tendo muitos desafios com meu filho para fazer tarefa, né? Para ele fazer a tarefa da escola, ele não conseguia se concentrar assim, e eu percebi que eu comecei a ficar muito nervosa, assim, eu ficava muito irritada. Eu falava, gente, como é que essa criança não consegue ficar sentada para fazer essa tarefa? Foi um dia muito específico, assim, que eu falei, e que começou a me dar uma coisa, um sentimento de, eu vou matar essa criança, pelo amor de Deus. E eu sentindo tudo aquilo, eu olhava para ele, eu falava, gente, não é possível, eu vou subir. Aí eu falei pro meu filho assim, eu falei, filho, olha só, a mamãe precisa de um tempo, tá? Precisa de um tempo, fica aí um pouquinho, me deixa sozinha. E fui, assim, bufar, liberar a raiva que eu tava sentindo. Eu falei, gente, por que que eu tô sentindo toda essa raiva? Eu não tô entendendo. E eu não sou casada, né, com o pai do meu filho, mas nós não estamos juntos. Mas naquele dia eu resolvi conversar com ele. Eu falei, olha, eu não sei, né, como que eu posso resolver isso. Eu tô passando essa situação e tá sendo muito difícil, assim. Eu fiquei com muita raiva. Olha a fala que ele me trouxe. Quando eu era criança, a minha mãe quase me matava. Ele trouxe essa fala: minha mãe quase me matava para eu fazer tarefa, porque eu não parava quieto. Então aquela história se repetiu através de mim e do meu filho, né, do nosso filho. Então eu vi que naquele momento era a criança interior do pai dele se manifestando, né, aquela história se manifestando através do meu filho, e eu era aquela mãe, né? Só que eu sentia aquilo, só que eu estava atenta, né, naquele momento. Então, eu não sou, né, a mãe do pai do meu filho, né? Eu sou eu. Mas eu percebi que naquele momento que eu falei, que eu conversei com ele, eu falei, gente, impressionante, né? Então, por que que acontece? Porque é as memórias que o meu filho traz do pai dele. E aí aquele campo se apresentou, né? Então, era uma memória de dor para o pai do meu filho, era uma memória traumática que naquele momento trouxe essa oportunidade de ressignificação, né? Então, ele tem esses registros da mãe dele brigando muito com ele durante a tarefa e que ele teve que até ela contratou professor particulares, né, para dar aula para ele porque ela não dava conta de tão nervosa que ela ficava, né? Então se tornou um trauma, ele trouxe esse registro e o meu filho trouxe essa manifestação. Então, para vocês entenderem assim o que que acontece, sabe, no campo da família, né? E começar a expandir essa visão mesmo, assim, né? Então, através de que olhar eu estou vendo a minha vida? Eu estou olhando através dos meus olhos, eu estou olhando através dos olhos da minha mãe, eu estou olhando através dos olhos do meu pai, dos meus ancestrais, né? Então é mais ou menos isso, assim, mas Amanda e todas as gestantes que estão aí, é isso, sintam-se muito acolhidas e estamos juntas aí nessa caminhada. A vida é isso, o autoconhecimento às vezes dá medo mesmo, né? Se encarar as nossas férias, mas é importante porque é uma coisa natural também. Agradecer a presença de todo mundo. Monique, foi um prazer ter você aqui conosco. Sempre é uma honra poder estar compartilhando contigo esse caminhar, né? E trazendo esse olhar. Então é isso. Eu agradeço as meninas da equipe que tiveram aí junto, né? Sempre juntas. E a cada gestante. E espero que essa nossa conversa de hoje toque muitos e muitos corações. Então, gratidão. Gratidão, gratidão demais, gratidão a todo mundo que está aqui, a quem
vai se conectar depois também. Foi um prazer, Luana, Nascendo em Família, Sara, muito obrigada pela oportunidade de estar trazendo, né, essa experiência da minha vida, né, do meu trabalho.